Vamos falar de felicidade? Sim, para isso a gente trouxe aqui um cientista da felicidade que vai nos ensinar a ser mais feliz e mais, explicar como políticas públicas do nosso país podem ajudar a gente ter uma sociedade mais feliz e com um sorriso no rosto. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala, sempre com vocês trazendo pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de a gente começar mais uma super conversa, uma conversa feliz aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, acione o sininho do canal, compartilha com mais gente, assim a gente traz mais pessoas para esses papos deliciosos que a gente tem todas as terças e quintas aqui no canal. E agora a gente também está no Apoia-se, sim, você pode se tornar um apoiador do canal e ter vantagens exclusivas, uma delas é estar mais próximo da gente, conhecer os convidados de perto, tem muita coisa legal. Então clica aí no link apoia.se/ponto de fala. Sem perder mais tempo, hoje vamos falar de um tema que a gente adora aqui no podcast, que é felicidade. E vamos entender como políticas públicas podem nos ajudar aí a ter uma população, uma nação mais feliz, com ele que é cientista da felicidade. Olha que cargo maravilhoso, Gustavo Arnes. Seja bem-vindo, meu cara. Salve, agradeço o convite, uma alegria estar aqui com vocês, podendo bater esse papo aí com todos os ouvintes e a turma que acompanha o canal. Legal, cara. Gustavo, antes de começar a falar de felicidade, eu queria saber, né, porque sempre está na mente do ser humano, no coração dele, a busca pela felicidade. Mas a gente sabe o que é felicidade? Pois olha, essa é uma excelente questão, porque é um tema que realmente vem sendo explorado pela humanidade há alguns milhares de anos, né? A filosofia já falava disso aí há mais de 5.000 anos atrás. Todas as religiões passaram pelo tema, né? Com diversos nomes. O cristianismo, por exemplo, usa muito a palavra bem-aventurança. É verdade. As artes exploraram esse tema. O que nós temos hoje é uma ciência que tem também estudado, buscado compreender o que é felicidade, como podemos ser mais felizes. Dentro dessa ciência tem alguns conceitos de felicidade, tem algumas ideias de teorias, enfim, para que a gente possa se aprofundar. As teorias, claro, vêm com estudos práticos, né? Mas sei lá, o que daqui a 100 anos vão estar falando sobre essa ciência, Exato, né? Então, eu sinto que, para além de uma resposta final, talvez, que realmente não sei se é possível de se encontrar, a ciência traz uma nova possibilidade de olhar. A gente tem mais um passo para dar e olhar a vista de um lugar diferente, né? Apreciar a vista de lá, ver, puxa, aqui tá bom, né? Ou não tá bom ainda, enfim. Eu acho que a gente tem uma jornada interessante aí. Tá, então à medida que ela passa a ser uma ciência, ela envolve também aprendizado. É possível a gente aprender mais a estar mais perto da felicidade? Perfeito. Essa é uma das afirmações dessa ciência. A ciência da felicidade tem como um dos seus pilares a neurociência. O conceito de neuroplasticidade, que hoje é muito bem aceito e compreendido, né? Essa ideia de que nós aprendemos e o cérebro se desenvolve ao longo de toda a nossa vida, é muito bem aceita. Né? Tá. Só que essa ideia é de 1998, então esse é um conceito muito recente. Né? É a neurociência, com os estudos de um pesquisador chamado Richard Davidson, passou assim décadas estudando o cérebro humano, e foi ele que afirmou, ele falou assim, a felicidade é uma habilidade. Isso quer dizer que ela pode ser aprendida, desenvolvida, cultivada, aperfeiçoada. Quer dizer que quanto mais a gente pratica, mais perto dela a gente está. Né? Se é uma habilidade, a gente lembra de outras habilidades que desenvolvemos. Aprender uma língua, um novo esporte, educar uma criança. Sabe quando você muda de trabalho, você precisa aprender a usar o sistema lá da empresa que você está? É uma habilidade que você desenvolve. No começo é super difícil, você não sabe o que fazer, fica nervoso, fica ansioso. Pô, de repente você está lá fazendo aquilo com o pé nas costas, não precisa mais pensar para fazer, se tornou automático. Você aprendeu a mexer no sistema, aí vem uma tecnologia nova, aí você precisa reaprender ali mais um pouquinho, causa desconforto. Então, a ideia hoje é que realmente a felicidade pode ser aprendida. O nosso cérebro é um músculo, ele pode e deve ser exercitado. A gente faz exercício para memória, né? Total. Se você não sabe nada de cálculo, você começa a praticar cálculo, de repente você aprende a fazer cálculo, a coisa vai ficando mais natural. E assim com qualquer outra habilidade, também com a felicidade. É o que a neurociência afirma. Muito interessante e ao mesmo tempo um desafio, né, Gustavo? Porque a felicidade não é a mesma para todo mundo, né? Então tem que tomar até muito cuidado quem está ouvindo a gente, que a gente tem muita gente passando receitas aí para ser feliz, como se fossem possíveis de serem cumpridas por todo mundo e a gente ter uma nação feliz a partir disso, né?
Essa individualidade, como é que a gente faz então para aprender, né? Se você pudesse dizer assim, né, sem ter uma receita pronta, como a gente começa a perceber mais a felicidade ao nosso redor e ficar mais próximo dela? Excelente. Então, essa é uma ideia que se tem, né? A ciência chama assim de ilusões da felicidade. Algumas crenças, né? Inconscientes, subconscientes, condicionamentos que nós construímos ao longo do tempo, né? Uma delas é essa de que a felicidade ela é subjetiva, né? E de que então a felicidade para o Gustavo é diferente do que é para o Pedro, para a Camila, para o João. Então como é que a gente vai conversar sobre isso, né? O que é para um é diferente para o outro. O que hoje a ciência entende é que uma parte da felicidade é subjetiva e pode ser diferente entre os indivíduos. Mas uma parte da felicidade, ela é humana. Ela vale para todos os seres humanos. Então, por exemplo, né, o conceito de felicidade do professor Tal Ben-Shahar fala de dimensões do bem-estar. Um deles é o bem-estar físico. E realmente, a gente para pensar, essa máquina, né? O corpo humano precisa descansar. Precisa de sono. E isso vale para o nosso bem-estar aqui no Brasil, na China, na Índia, no Egito. Para qualquer um. Ao longo dos nossos milênios de história. Então, tem um ponto específico aqui que a gente está falando, que é humano. Se a gente pega lá os relatórios globais de felicidade lá da ONU, né, que tem lá o ranking dos países mais felizes do mundo, os países nórdicos estão lá em primeiro lugar. Claro que tem as questões do instrumento que vem sendo aplicado, né? Tem alunos meus que tiveram lá nesses países, Finlândia, Islândia e assim por diante, e falam assim, cara, Gustavo, não é possível. Aquele povo lá não é feliz, porque país lá, frio, lá nem sol tem, né? Eu falo assim, bom, lá então em Curitiba nós estamos fritos também, né? Porque o sol lá também vai demorar um pouco mais para a felicidade chegar. É raro, né? Mas não é só isso, né? Dizem assim, mas lá não tem samba, não tem pagode, não tem futebol. Tô lá assim, eu morei lá, fiz intercâmbio, nunca vi alguém dar um abraço pro outro, né? Teve um amigo meu que namorou uma finlandesa e ele disse assim, olha, na Finlândia as pessoas dizem eu te amo assim umas 2, 3 vezes na vida, né? É quando nasce um filho, é quando casa e, sabe, é meio que isso assim, né? Então olha que interessante, porque o calor humano, abraços e essas emoções positivas é algo cultural. Isso é uma coisa aqui brasileira, dos países latinos. Para nós isso é muito importante. Importa pra gente, né? Para os países nórdicos, isso não necessariamente é um atributo importante para a felicidade. Né? A Rússia tem um ditado interessante, né? Quando abriu lá o primeiro McDonald's, os americanos, né, estavam treinando os russos no atendimento e estavam treinando sorrisos. Porque os russos, via de regra, não sorriem, né? Aí criou-se um ditado lá que é o seguinte: se você ri demais, ou você é americano ou você é bobo. Boa. Por quê? Porque para os russos o sorriso não é necessariamente um atributo de felicidade. Não tem a mesma valia, né? O fato de você não estar sorrindo não quer dizer que você esteja triste ou infeliz. Então, olha só, né? Estamos falando que tem um elemento da felicidade que é humano, tem elementos da felicidade que são culturais. Que no sul é diferente do norte, do nordeste, né? Em São Paulo, em Brasília e assim sucessivamente. Tá. Né? E tem uma parte da felicidade que é subjetiva e individual. Então, olha só, falamos aqui do aspecto, por exemplo, do descanso, do sono. Né? Quantas horas, que momento, isso pode variar de pessoa para pessoa, inclusive. Né? Então, a gente vai entendendo que tem algumas nuances aqui interessantes, né? Que a gente pode sim trazer alguns pontos que sejam válidos para a gente pensar na felicidade enquanto indivíduos, mas também coletivamente. Olha, que interessante, porque você tocou nesse lado europeu aí, que muita gente fala, pô, vou lá, o pessoal é carrancudo. Então, não necessariamente esse pessoal é triste, bravo, nada disso, né? Exatamente, porque olha só, né? Então tem um elemento da felicidade que é cultural. Sim. Aqui no Brasil a gente tá forte asa de influência estadunidense, então tem uma relação de felicidade com sucesso. Tem uma relação de felicidade com a experiência, né? E as experiências cada vez assim mais robustas, Esse né? nome tá cada vez mais forte, né? Mais intensas. Isso mesmo. É uma experiência gastronômica num lugar, é uma experiência de viagem no outro lugar. E nós associamos então a felicidade com o momento feliz. E esse momento feliz, ele é quase que eufórico, né? Felicidade pra mim é meu time campeão. O que você é? O gol do meu time. O que você remete? Aquele momento assim de êxtase emocional quase, né? Nas culturas mais tradicionais do Oriente, felicidade não tem nada disso. Felicidade é paz interior, paz mental. A gente tem aquelas imagens, silêncio, né? Do silêncio, exatamente. Você vai para a Europa,
E aqui estamos falando assim, genericamente, a gente vai generalizando, né? Claro. Na Europa, o importante é o equilíbrio vida pessoal profissional, acesso às artes e cultura. Então, eu tenho amigos e alunos que também viajaram e falaram assim, lá na Europa, a gente chegou com um grupo lá de 20 pessoas para almoçar, o cara barrou a gente na entrada, falou assim, não sei se eu vou conseguir atender bem vocês, porque a casa é pequena e tal. O cara não quer trabalhar? Não quer trabalhar. Porque para ele, cara, o importante não é essa construção de riqueza material. Ele não quer perder a saúde mental dele ali durante o dia para atender 20 turistas barulhentos. E aqui em qualquer esquina você tem aquelas mesas assim, né? Um monte de mesa, um chuta na outra. Exatamente. Que loucura. Então, é isso mesmo, né? Quando a gente para olhar culturalmente, né? Quais são os atributos importantes dentro daquela cultura para a construção de felicidade, a gente se depara muitas vezes com coisas que para nós não fazem sentido, a gente não consegue nem conceber direito. Mas é importante essa percepção porque a gente vai alargando a nossa ideia do que é felicidade. A gente vai entendendo que tem nuances, porque não tem certo e errado. Não tem nada errado com a construção de sucesso material, não tem nada de errado com a concepção de felicidade enquanto paz interior, ou de euforia, ou de equilíbrio. Todas essas são possíveis, né? E a partir de todas essas possibilidades, inclusive, eu posso fazer uma reflexão. Puxa, o que será que encaixa melhor aqui pra mim? Porque senão a gente vai seguindo numa esteira daquilo que nos foi apresentado. Porque a mídia nos vende uma ideia do que é felicidade, né? Muitos slogans. Abra a felicidade, né? O que faz você feliz. Vem ser feliz aqui. E muitas outras. E a gente, é isso, né? A gente vai sendo empurrado a partir dessas ideias que nos foram colocadas. E se a gente não parar para ter uma reflexão crítica, mas será que isso faz sentido para mim? Isso é felicidade para mim mesmo? A gente vai sendo arrastado por essas ideias de alguém, né? E de alguns grupos que colocaram, enfim, lá pra gente também seguir inconscientemente, né? Entendi. E o lance do ranking dos países mais felizes, né? Você citou alguns aí, tem também o lance do Butão lá. Então não é possível eu hackear aqui no Brasil e querer imitá-los, né? Porque eu tenho uma cultura diferente, não funcionaria. Eu não posso simplesmente pegar o que está dando certo lá fora e colocar aqui dentro. Entendi. Por isso, eu também, né? O ranking de felicidade, ele surgiu em 2012. É uma iniciativa da ONU, que é um documento, uma pesquisa que é feita em 3 anos, né? E ela é publicada, então, no 4º ano. Então, cada pesquisa tem para trás 3 anos, justamente para ter estabilidade de dados. É uma pesquisa, assim, bem aprofundada, bem embasada, que vem sendo aperfeiçoada ano a ano. Ela teve sua primeira publicação em 2012, então já é mais de uma década aí de estudo nesse sentido. Essa pesquisa vem embasando políticas públicas em diversos países com bons resultados também, o que mostra que é possível a gente mexer naqueles números, no que está acontecendo lá, né? E isso é o que torna ciência, né? É algo mensurável e as intervenções dão algum tipo de resultado mensurável de novo. É um instrumento perfeito? Não. Né? E é por isso que a gente precisa entender esse instrumento. Por que os países nórdicos estão em primeiro lugar? O que está sendo avaliado? Né? O próprio Butão, que foi uma das inspirações da ONU para a criação do ranking, está lá em 80º tantos lugares. Por quê? Porque o PIB é um elemento importante avaliado pelo ranking e que o Butão, inclusive, abriu mão do PIB como... Ele criou um PIB da felicidade, que chama, né? Exatamente, chamou o FIB, né? Felicidade Interna Bruta, que é constituído de vários elementos. O financeiro, o econômico é uma delas, porque segue sendo importante, mas não é o mais importante. Como é que a gente avalia o sucesso de um governo, de um país? Pelo PIB. PIB está indo bem, o país está indo bem. PIB está indo mal, cara, esse governo aí está errando tudo, né? O que inclui no PIB? Poluição. Quanto mais polui, melhor para o PIB. Quanto mais arma de fogo vende, melhor para o PIB. Quanto mais a gente usa de remédios, quanto mais precisa de hospital, quanto mais doença, melhor para o PIB. A saúde não está contabilizada no PIB. A maternidade, né? A mãe em casa, o pai que está em casa, não é contabilizado no PIB. Se determinada obra é boa para a economia, mas vai atrapalhar a cultura, vai atrapalhar o meio ambiente, vai atrapalhar o deslocamento da população, impactar no uso de tempo, isso não entra no PIB. Mas é algo que o Butão vem avaliando, por exemplo. Puxa, essa hidrelétrica é ótima para a economia, mas e o meio ambiente? E a cultura? E a população que vai aí precisar de outros meios de transporte, vai perder tempo com isso? Como fica? Tudo isso é analisado, né? Então, um elemento assim um pouco mais completo, né? Não, eu queria emendar então, que a gente começou já a falar um pouco disso de política pública. Muito legal o seu estudo, inclusive, falando da felicidade como política pública. Como que dá para a gente implementar isso, então? Como que isso aconteceria na vida real aqui? Então, olha só, né?
Temos então uma ciência que vem aí estudando a felicidade, né? Uma ciência bastante recente. Eu falei de um pilar, né, que é a neurociência, mas um pilar e talvez o mais importante seja o da psicologia positiva, que surgiu ali no comecinho dos anos 2000. Um psicólogo estadunidense chamado Martin Seligman assumiu a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia e fez um grande chamado aos psicólogos, né? A psicologia até então, nos seus 150 anos de história, vinha estudando as doenças, a depressão, a esquizofrenia, o estresse pós-traumático, e sabia muito pouco sobre o lado positivo da vida humana. Daí então a ideia da criação desse campo da psicologia positiva. Né? Isso é lá no começo dos anos 2000. Para a gente ilustrar assim, o quão recente é. Né? E aí vários estudos recaem sobre o indivíduo. Né? Tá. Como é que eu, Gustavo, enquanto indivíduo, percebo a minha felicidade e posso construir mais felicidade? Logo veio a percepção de que a gente tem um teto muito baixo individualmente. Não vou muito longe. O meu bem-estar é abalado, claro, é impactado positiva ou negativamente pelo bem-estar da minha esposa, da minha filha, Sim. dos meus colegas de trabalho, dos meus vizinhos, do meu bairro. Eu posso estar bem, minha família está bem, eu boto o nariz para fora de casa, a gente se depara aí com o mundo do jeito que ele está, isso impacta o nosso bem-estar. Então a ONU, né, criou aí a sua ODS número 3, os Objetivos lá de Desenvolvimento Sustentável, faz especificamente em saúde e bem-estar. Os índices de depressão subindo aí alarmantemente já faz bastante tempo. Né? A pandemia piora essa situação. Então a ciência começa a estudar como é que coletivamente nós podemos construir mais felicidade. Tá. O ranking da ONU ele dá um bom exemplo disso. Né? Uma das perguntas lá é a seguinte: o quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite? O quanto você utiliza dos serviços públicos do seu país? O quanto você confia nas instituições públicas do seu país? Né? E olha que interessante, porque você pensa em felicidade, você não pensa em segurança pública. Cara, mas a gente começa a responder isso aqui olhando pro Brasil, complica, hein? E é por isso que a gente tá no ranking lá, ladeira abaixo. Entra governo, sai governo, a coisa tá lá, indo de mal a pior mesmo. Agora, olha que interessante, né? Porque a nossa segurança na rua impacta muito no nosso bem-estar. Tem gente que muda de país, que muda de cidade, que deixa a família para trás, trabalho para trás, amigo para trás, só em busca de segurança. Sim. Então a gente começa a entender que, opa, tem uma questão coletiva aqui envolvida no meu bem-estar mesmo, né? E que, puxa, eu não tenho como cuidar da segurança pública, eu não tenho como cuidar da saúde, não tenho como cuidar da educação, e tudo isso impacta, né, a nossa sociedade. Sim. Então, né, desse ranking da ONU, alguns países começam a tomar algumas medidas. O Reino Unido, por exemplo, lá em 2017, criou o Ministério da Solidão, responsável Ministério da Solidão? combater os índices de depressão, levando a suicídio na terceira idade. Caramba. Que é um dos produtos aí do nosso estilo de vida hoje, né? É produzir solidão nessa idade aí, em muitos casos. Eu fico imaginando, né, o cargo desse cara, né? Ministro da Solidão. Imagina ele sozinho numa sala lá o tempo Uma sala inteiro. enorme, né? Assim, só ele lá. Foi tão bem sucedida a iniciativa que em 2020 o Japão criou também o Ministério da Solidão. Dubai criou um Ministério da Felicidade, tem uma ministra lá responsável pelo bem-estar subjetivo da população. 3 ganhadores do Prêmio Nobel da economia fundaram o campo da economia do bem-estar. Será que o bem-estar subjetivo da população tem algum impacto na macroeconomia? Porque se eu estou entendendo que o bem-estar subjetivo, né, influencia o sono, influencia a saúde física, os exercícios, a alimentação, puxa, esse pessoal vai precisar menos de plano de saúde. Esse pessoal vai colocar menos a sua vida em risco. Claro. Isso representa uma economia para os cofres públicos do país no futuro. Então, a Nova Zelândia criou um orçamento para isso, o Well-Being Budget, o orçamento do bem-estar. Ele é aplicado para a construção de bem-estar subjetivo, entendendo que isso se reverte positivamente na macroeconomia. Na Austrália, pegaram esse campo de estudo da psicologia positiva e aplicaram dentro do ensino primário, criando o campo da educação positiva, né? Tendo resultados assim incríveis, né? Não apenas o resultado escolar, as notas dos alunos, mas a percepção da importância da escola, a satisfação com os estudos, o sentido que eles encontram em ir para a escola, melhora nos relacionamentos, melhora na saúde mental, emocional, quer dizer, nós estamos criando seres humanos mais aptos, né, para viver em sociedade, para realizar seus potenciais, para sanar os problemas que nós estamos construindo no mundo. Então, esse campo da felicidade coletiva vem se desdobrando assim ao redor do planeta em inúmeras iniciativas mesmo. E como que está a visão disso para começar a acontecer no Brasil, né? Infelizmente, Gustavo, você citando essas coisas que eu acho muito bacana, né? Na Austrália, voltando para o lance do bem-estar, o lance do Ministério da Solidão também, acho que são coisas ainda que se
começassem a discutir aqui, muita gente ia até levar como chacota, infelizmente, né? Porque a gente vive no Brasil cada vez mais uma sociedade que é focada só no desempenho, desde a escola que você falou, né? Então, não importa se você está curtindo ou não, você tem que estudar porque você tem que entrar na faculdade, porque você tem que arrumar um emprego. No emprego você tem que ter desempenho. Eu cresci ouvindo que o trabalho não tem que ser feliz, você tem que trabalhar para sustentar a sua casa e pronto, final, cala a boca e trabalha, né? Então, cara, como é que a gente começa a mudar esse jogo, será, né? Que caminho difícil, mas assim, esperançoso, eu tenho esperança. Tá se divertindo muito, não tá trabalhando. Né? Trabalho não é diversão, não caminham juntos, né? É claro que a gente chega com 35, 40 anos com um monte de crise, né? Porque você deixou de fazer aquilo que você amava para fazer, possivelmente para escolher um curso de vestibular aí que te desse uma carreira, um futuro. Aí você vai escolher um trabalho que vai te possibilitar essa carreira. Chega com 35 anos, você tá lá, claro, né? Insatisfeito com o seu trabalho, insatisfeito às vezes com a vida em geral, né? Sem encontrar sentido e significado, de tão distante que tá daquilo que você gosta de fazer, ama fazer, seus talentos, suas virtudes, enfim. A gente tem, né, alguns movimentos acontecendo aqui no Brasil. Então, a gente teve aí uma reforma, né, nas bases e diretrizes curriculares do MEC em 2017. Sim. Trouxe a palavra autoconhecimento, trouxe a palavra o desenvolvimento das chamadas habilidades socioemocionais. É uma pena que muitas escolas levam isso, né? O desenvolvimento de habilidades socioemocionais. O que a escola está fazendo? Preparando lideranças, né? Desenvolvendo empreendedorismo. Isso. Como se fosse só isso que a gente veio fazer aqui, sabe? Tudo lá para o mercado de trabalho, como se a gente fosse assim, né? A coisa mais importante que a gente veio. Claro que é importante, né? É importante, mas é importante, de novo, uma reflexão crítica. Né? Quem sou eu? Quais meus talentos, minhas virtudes? O que eu vim fazer aqui? Né? O que eu gosto de fazer? Como é que isso que eu gosto de fazer pode contribuir para a construção de um mundo melhor, para o meu autodesenvolvimento, enfim. Né? Que são conversas que ainda estão chegando no ambiente escolar. Né? Eu percebo, por exemplo, né, diversas escolas com quem eu converso, esses índices aí agravantes de mutilação, né, tentativa de suicídio. A depressão infantil, ela é uma realidade, né, não apenas brasileira, uma realidade global. Os níveis de ansiedade, né, em idades cada vez mais jovens. O que a ONU diz? Como é que se combate o suicídio infantil? Falando sobre sonhos. Quais são os seus sonhos? O que você almeja para sua vida? Né? E esse trabalho ele vem chegando. Eu venho percebendo algumas escolas fazendo trabalhos relevantes nesse sentido. Né? Trabalhos com meditação, com respiração, com contemplação, com o desenvolvimento emocional mesmo. Né? Minha filha tem 10 anos. Né? Lá na pandemia, às vezes, escutava a professora perguntando em casa: e aí, gente, como é que vocês estão se sentindo hoje? E aí cada aluno ia lá: vamos fazer um desenho agora, expressa aí suas emoções. Veja, expressão emocional. Né? Algo que nós não tivemos na nossa infância, até porque esses estudos nem existiam. Na escola não se falava disso. Era só assim: isso que você está sentindo é raiva, isso é muito feio, não pode sentir isso. A gente vai crescendo com essa ideia que tem sentimentos bons que eu posso sentir, outros que eu não posso, né? A gente tenta reprimir, mas não tem como. Então, isso na educação aqui no Brasil, a passos lentos, vem acontecendo. Né? Hoje em dia nós tivemos aí a retomada da Secretaria de Saúde Mental, né? Lá em Brasília, que é um passo importante, né? Nessa construção. Eu concordo com você que, em geral, enquanto população, nós ainda não estamos prontos para políticas públicas que tratem de felicidade, muito por uma má compreensão do que é o tema. Exato. Né? A felicidade ela é infantilizada. Né? Eu escuto isso, Gustavo, tanta coisa importante aí no mundo, você vai estudar felicidade. Pelo amor de Deus, né, Gustavo? Eu nessas horas assim, eu gosto de lembrar as pessoas, tem um discurso do Aristóteles, né? Ele é o maior pensador, assim, até hoje da história da humanidade, falar das virtudes. Né? E ele fala o seguinte: virtude não é uma elucubração mental, né? Que é onde muitas vezes a filosofia estacionava. A virtude ela é vivida na prática. A virtude ela é vivida na vida virtuosa, no autodesenvolvimento do ser humano. Enquanto o ser humano, ele terminava o discurso dizendo assim: felicidade é a virtude das virtudes. Tudo que nós fazemos, consciente ou inconscientemente, tem essa busca, né? Tem essa ideia de que fazendo isso ou fazendo aquilo outro, eu vou ser mais feliz de uma forma ou de outra. Então, quando a gente fala
de habitação, quando a gente fala de saneamento básico, quando a gente fala de cuidados do meio ambiente, nós estamos falando de felicidade, felicidade no âmbito coletivo, né? Por isso que eu agradeço a possibilidade de estar aqui, porque a gente precisa mesmo ir desmistificando o tema, sabe? Trazendo mesmo essa pauta aí para discussão em geral, para que a gente possa, quem sabe aí com o tempo, em breve, a gente ter alguma coisa de política pública de bem-estar acontecendo aqui no Brasil também. Muito bom. Aproveitar que você citou Aristóteles, até ele fala, né, que a felicidade é um momento de vida que vale por ele mesmo, aquele momento que você não quer que acabe, né? Você concorda com isso? É por aí mesmo, Gustavo? Olha, muito do que a ciência da felicidade e a psicologia positiva vem estudando resgata algumas bases históricas desse conhecimento, né? Até faz alguns paralelos, porque muitas das nossas percepções de felicidade, né, elas são pautadas, mesmo que você não conheça, nas ideias filosóficas. Sim. Né? A felicidade, para mim, é ir pra balada, tomar todas, um jantar gastronômico, aquela orgia, né, super calórica e coisa e tal. Isso é felicidade hedônica, né? Felicidade do prazer do momento, que muitas vezes vai fazer mal na sequência, né? É verdade. O dia seguinte vai ser pesado. Então, muito disso que a gente compreende por felicidade, sabendo ou não, tem base filosófica. Aristóteles é dos mais utilizados, né? Ele fez uma distinção importante da felicidade hedônica, da eudaimônica, né? A felicidade externa, da interna, né? Eu só acho que a gente precisa tomar um cuidado que é na má compreensão, muitas vezes, da felicidade enquanto momento feliz. Tá. Porque os momentos felizes, eles são ótimos mesmo. A gente não quer que eles acabem. Né? O problema é que nem só de momentos felizes é feita a vida. Claro. E se eu paro na minha ideia de felicidade enquanto momento feliz, eu corro alguns riscos. Por exemplo, momento feliz é uma viagem, né? E aí você vai viajar, você sai de férias, sua mala não chega. Chove. E o que aconteceu com a felicidade? Acabou. Porque se eu dependo simplesmente das condições externas, eu vou estar sempre vulnerável ao que está fora do meu controle. Quando a gente consegue perceber que a felicidade pode ir para além de momentos felizes, nós vamos inclusive ganhando mais possibilidade de sermos felizes. Um exemplo fácil, né? Um amigo seu que esteja passando por uma dificuldade. Né? Sim. Ele te liga, você vai lá bater um papo, né? Ele chora, né? Conta lá tudo que está acontecendo de difícil. Você chora com ele, seu amigo, você se emociona. Sim. Ao mesmo tempo que você lembra como é bom ter um amigo com quem contar. Ele conta com você, você conta com ele, você fica feliz que você está disponível lá para ele, que ele te chamou, que ele tem essa abertura, essa confiança. Não dá para dizer que seja um momento feliz. Sim. É diferente de uma massagem nas costas. Mas tem um impacto muito profundo, inclusive ao longo do tempo, na nossa felicidade. Sim. A construção de relacionamentos íntimos, duradouros, se dá através de conversas difíceis, muitas vezes. E as conversas difíceis têm esse nome por um motivo, né? Agora, cada vez que você consegue elaborar mais um ponto do seu relacionamento, seguir adiante, você vai construindo uma base cada vez mais sólida sobre as dificuldades. Isso pode ser compreendido também como felicidade. Sim. Felicidade é diferente da alegria. Felicidade diferente do momento feliz. Uma grande realização profissional, você bater uma meta lá na sua empresa, cara, o momento da meta é um grande momento. Mas você olha para trás, você fala assim, não foi fácil esse negócio aqui. Fiquei noite sem dormir. Noite sem dormir. Às vezes você tem, né, debates quentes com a sua equipe. Agora, você se sente realizado. Chegamos aqui no final, você olha para todo esse contexto e fala assim, puxa... Porque se eu for deixar para ser feliz só lá na hora de bater a meta, lascou-se. Né? Todo esse tempo eu tô jogando fora. Se a gente for deixar para ser feliz só no final de semana, só na sexta-feira, só nas férias, é muito tempo desperdiçado. Só a partir de sexta-feira às 18 horas, né? Só o sextou não vale. O sextou é ótimo, ele é maravilhoso, tudo certo com ele. Mas, e de segunda tem que ser legal. Segundou tem que ser legal, né? E não que ele precisa ser maravilhoso. Não precisa acordar segunda-feira, né? Puxa, não adianta a gente criar essa ideia de que vai ser um mar de rosas. Não é, né? Trabalho é trabalho. A vida das pessoas é a vida de cada um. Como é que eu posso encontrar satisfação, né? Nessas coisas que nós fazemos todos os dias, que é o que constitui a nossa vida no final das contas. Muito legal. Agora, muito se fala também que pessoas que estão envolvidas em ajudar o próximo, né? Trabalham com voluntariado ou têm essa percepção de que precisam ajudar aqueles que têm mais necessidades, são pessoas mais felizes, né? Até um pilar do cristianismo que foi de Cristo quando veio aqui contou um pouco disso, né? De que a vida feliz é ajudar ao próximo. Isso é real mesmo? Quem está ajudando as pessoas se sente mais feliz? Isso é real.
Hoje a neurociência investiga esse ponto da generosidade. Essa foi a palavra que se deu, né? E realmente as pessoas mais generosas, a área do cérebro, né, que fica ativa na nossa percepção de felicidade, nos exercícios de generosidade, ela é bastante ativada. Um exercício muito interessante que foi feito, se não me engano, na Universidade do Sul da Califórnia, 2 grupos de pessoas, né? Grupo A, $50, vai lá e compra alguma coisa para você. Grupo B, $50, vai lá e compra alguma coisa para alguém. Olha. E depois, além do autorrelato, né? Conta aí como é que você se sentiu no dia, na hora da compra, dia seguinte, o outro dia, algum tempo depois. É claro que essa pessoa, no exercício de generosidade, não fica feliz durante muito mais dias, mas a área do cérebro fica ativa por mais tempo. E a mera lembrança, né? Quando você compra algo por você, você lembra, ok. Quando você compra algo por alguém, você lembra, foi bacana mesmo. A percepção é diferente. Então, hoje, a neurociência mostra que esses exercícios de generosidade são impactantes. E a gente volta aqui no ponto, né, da felicidade para além dos momentos felizes. Quem já fez um dia de trabalho voluntário social na sua vida, sabe como é que você se sente ao final do dia. Né? Você se sente preenchido por algo, né? Você se sente útil. Por mais, sabe, que seja assim por um curto momento, eu sou capaz de impactar positivamente a vida de outra pessoa. A nossa percepção dos nossos próprios problemas muda muitas vezes, né? E quando é que você se dá conta disso? Porque normalmente você tem que abrir mão do seu descanso, vai fazer trabalho voluntário no final de semana, acorda cedo, vai carregar coisa de um lado para o outro, né? Muitas vezes é um local distante da onde você mora, então ele é fisicamente desgastante. Ele é emocionalmente difícil, né? A gente está de frente aí de mazelas do nosso país. Pois é. E mesmo, então, nesse espaço fisicamente cansado, emocionalmente desgastado, você sente esse preenchimento interno. De novo, diferente de um pagode no final de semana, do futebol com os amigos, do churrasco. Inclusive, algo mais profundo de bem-estar, que vem do exercício da generosidade, que vem, por exemplo, do exercício da gratidão, que vem, por exemplo, do exercício do perdão, que são elementos também importantes estudados aí dentro dessa ciência. Muito interessante. Agora, uma coisa que não dá pra gente deixar de fora quando se fala em felicidade, que é a discussão, desde que acho que todo mundo se entende por ser humano, dinheiro. Afinal, o dinheiro traz felicidade ou não? Já tem música sobre isso, tem livro, tudo mais. É um excelente Em que ponto que a gente tá? Você sabe que nem a ciência conseguiu chegar a uma boa conclusão ainda. Né? O que a ciência fala é que as condições materiais têm algum impacto. O que tende-se a acreditar é que esse impacto é menor do que a gente imagina. Por quê? Porque nós acabamos depositando muita esperança da nossa felicidade nessas condições externas. Que são condições externas? O país que nascemos, a idade que nós temos, a cor dos cabelos, se tem cabelo ou não, 2 quilos a mais ou a menos na balança, né? O seu cargo, o seu carro, se você tem um carro ou não. Tudo isso são condições externas. Impactam a nossa felicidade? Sim, muito menos do que a gente imagina. Né? Alguns estudos mostram, por exemplo, como o PIB nos Estados Unidos, no Japão, cresceu ao longo das décadas, mas os relatos da população de bem-estar e de felicidade não mudaram muito, mesmo com o PIB crescendo. Né? Em alguns casos, né, estuda-se assim, quando você está minimamente atendido, né, quer dizer, você tem segurança, você tem liberdade nas suas escolhas, né? Muito mais materialmente além disso não vai te trazer mais bem-estar ou felicidade. Então, teria um lugar de ponto de equilíbrio, né? Agora, que ponto de equilíbrio é esse, né? Nos Estados Unidos tem várias pesquisas que estão tentando chegar assim a qual que é o valor, né? Mas o valor vai, de novo, variar de local para local por conta do poder aquisitivo e assim sucessivamente, né? É importante dizer que pesquisas de bem-estar e felicidade em favelas da Índia e lá no Vale do Silício, onde está grande parte da concentração da riqueza mundial, não muda muito, né? O Vale do Silício, o índice de depressão e burnout seguem altíssimos. O que a gente precisa cuidar, né? Para não romantizar a pobreza, porque não é esse o caso, né? O que fala-se, inclusive, na felicidade coletiva? O que o governo pode fazer? Se estamos falando aqui de escolhas e de autorresponsabilidade, o governo, as empresas têm que criar as condições necessárias para que o indivíduo possa florescer. E é claro, né, que depende de saneamento básico, depende de habitação, estamos falando de sono, né? Depende de eu ter transporte e um horário de trabalho decente, de deslocamento, para que eu tenha horas de sono possível, para que eu tenha espaço de lazer com a minha família. Então, eu entendo que tem uma parte aí da nossa felicidade que é impactada, sim, pelas questões materiais.
Eu acho e acredito também que menos do que a gente imagina, porque, como a gente falou no início, né, essa busca desenfreada na construção por bens materiais tem nos levado a bastante infelicidade enquanto sociedade. Nós precisamos rever o nosso conceito de sucesso também. O que é sucesso? Porque se for apenas a construção de bens materiais, a gente já sabe onde é que isso nos leva. Né? É importante entender também que não tem nada de errado com o sucesso. O sucesso é ótimo, né? O problema, mais uma vez, é o quanto de esperança eu estou depositando que esses bens materiais vão suprir algo que eles não conseguem suprir, que é um vazio interior, muitas vezes, que advém de relacionamentos, de falta de sentido, de desconexão espiritual, enfim, que pode variar de indivíduo para indivíduo também. Muito legal você tocar nesse ponto, até quando você comparou o Vale do Silício às comunidades, às favelas, porque, por exemplo, né, todo verão tem enchente, deslizamento, as pessoas da comunidade perdem tudo mesmo que tinham, né, e recomeçam, assim, ano a ano. Enquanto que um cara, por exemplo, que é empresário, muitas vezes, né, quebra a empresa, o cara se mata. Quando não se mata até a família, né? Pra você ver que, assim, não tá tão relacionado, o cara é feliz ali com dinheiro, né? Ele não era um cara feliz. Exatamente. Você sabe que a gente teve no Congresso Internacional de Felicidade do ano passado a presença do José Campos Jardim. Ele é presidente da CUFA Paraná, da Central Única da Favela. Ele levou lá a palestra Existe Felicidade na Favela? Né? Ele estava levando esse ponto mesmo. Né? E eu tive conversas com ele, assim, sabe, de um aprendizado, assim, de abrir horizontes, assim, incrível, né? Porque realmente é isso. Tem alguma coisa a se ensinar sobre resiliência para quem mora na favela? Sobre criatividade? Nós temos que aprender. Isso sim. Né? Então, existe felicidade na favela, sim. Né? É isso que ele trouxe como palestra lá no evento. Inclusive, está disponível lá no YouTube para quem quiser assistir. E a gente precisa, muitas vezes, desconstruir essas ideias que nós criamos, mais uma vez, sem romantizar. Né? Mais uma vez, porque dentro das empresas eu vejo isso acontecendo muitas vezes, sabe? Não se reduz a meta, não se reduz a carga de trabalho, coloca lá uma hora de respiração e fala que o cara não está respirando direito. Não, mas cadê as condições de trabalho dignas, muito né? receio disso, que vão realmente favorecer o indivíduo, né? A se desenvolver pessoal e profissionalmente. Como você disse assim lá atrás, né? É um transatlântico fazendo uma curva. Né? A gente vai levar um tempo para que a gente possa assimilar essas ideias. Nós estamos vivendo hoje, na prática, ideias filosóficas e econômicas de 200, 300 anos atrás. Né? Então, vai levar um tempo. Né? Eu diria que vai levar algumas gerações mesmo. Mas a gente tem que seguir plantando. Tem que fazer a parte que nos cabe aqui enquanto estamos aqui, né? É isso. Basicamente é isso. Muito legal, Gustavo. Espero que minha filha vai encontrar um mundo diferente desse que eu encontrei, né? A gente não teve educação emocional, né? Ela tá tendo alguma coisa. Pode não ser o ideal, mas é alguma coisa, é um começo. Daqui a pouco vamos avaliar o que tá bom, o que não tá, implementar um pouco mais, né? Vai caber aos gestores das organizações em algum momento perceberem que, puxa, quanto mais eu cuido aqui do bem-estar do meu colaborador, mais ele também vai estar satisfeito aqui dentro. Mais ele vai ter saúde física, mental, emocional. Ótimo para ele. Ótimo também para a organização. Certamente ele vai produzir mais, vai produzir melhor. Não é para isso que a gente estuda felicidade nas organizações. Eu digo que produzir mais é um efeito colateral. Um efeito colateral bem-vindo, né? Que bom. Né? É bom para o negócio, é bom para os seres humanos. A gente não precisa abrir mão das coisas. Eu não preciso abrir mão do financeiro para cuidar do humano. Pelo contrário, eu cuido do humano, o financeiro vai ficar melhor ainda. Muito bom, Gustavo. Uma verdadeira aula aqui com o Gustavo, gente. Mas pra gente fechar aqui, sei que não tem receita, a gente já falou nisso, né? Mas quem tá ouvindo a gente, pô, tô interessado, eu quero levar uma vida mais feliz. O que você diria pra ela? Boa. Eu quero trazer, assim, então, um conceito e uma prática. Tá. Eu gosto muito do conceito do professor Tal Ben-Shahar. Tá. Famoso aí, professor da aula mais concorrida de Harvard, teve com a gente no Congresso de Felicidade lá em 2018. Para ele, felicidade é a combinação de 5 elementos do bem-estar. Bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Ele diz que quando você cuida de cada um desses elementos do bem-estar na sua vida, naturalmente você está construindo mais felicidade. E a ciência usa essa palavra mesmo, construção. Por quê? Porque construção dá a ideia de autorresponsabilidade e de escolha. A gente já falou, né?
que essa autorresponsabilidade ela tem uma limitação aqui de enquadramento. Não podemos culpar o indivíduo, né? Hoje a gente vive numa sociedade do excesso da autorresponsabilização. Isso precisa ser olhado com cuidado. Mas a verdade é que, né, para boa parte das pessoas que estão aqui nos ouvindo, se você não sabe bem, né, o que fazer para ser mais feliz, pelo seu bem-estar físico, você sabe que você pode fazer hoje, inclusive. Total. Né? Pelo seu bem-estar dos relacionamentos, talvez também. Né? Pela saúde da sua mente, né? Deixar de consumir aí alguns programas na TV, cuidar com excesso de celular, tempo de natureza, sabe? São coisas básicas que estão assim nas nossas mãos, que nós temos alguma possibilidade. Então, eu gosto desse conceito porque dá caminhos bem concretos. Você pode parar para refletir sobre qualquer um desses elementos e colocar alguma coisa em prática. Muito bom. Agora tem um exercício que é bem simples, né? Eu gosto bastante. Os exercícios são interessantes porque normalmente a psicologia positiva cria e a neurociência depois testa mesmo, né? Verificando o que está acontecendo aqui neuroquimicamente. Então o exercício é o seguinte, última coisa que você vai fazer, você deita a cabeça lá no seu travesseiro à noite, qual foi o melhor momento do seu dia? Essa é a reflexão. E por que essa reflexão é importante? Porque com o tempo, né, 3 coisas vão acontecer. Né? Primeiro, a percepção de que todo dia tem um melhor momento. Por mais difícil que ele tenha sido. Né? O dia que você levou uma bronca do seu chefe, o dia que você terminou um relacionamento, bateu o carro, ainda assim, todos esses dias têm um melhor momento. Certo. Na prática, o que nós estamos fazendo nós estamos ativando uma série de sinapses, de conexões neurais que são diferentes daquelas que são ativadas quando a gente deita a cabeça no travesseiro e começa a pensar em tudo que a gente não conseguiu fazer ao longo do dia, a agenda no dia seguinte. Geralmente é assim. Já vai causando ali uma certa angústia, uma certa ansiedade. Isso são algumas sinapses que estão acontecendo. A gente está ativando outras. A gente está construindo na prática um cérebro neuroquimicamente mais positivo. Isso vai dar lugar a mais otimismo, a mais criatividade, a mais resiliência, que são elementos importantes aí para uma vida boa. Né? Mas, para além disso, a produção de hormônios e neurotransmissores se altera ao longo da noite. Então, olha só, quando você dorme preocupado com alguma coisa, como é que você acorda? Nossa, mal porque você dormiu mal já, né? Cansado. Acorda mais cansado que quando foi dormir, inclusive destruído, né? Como você falou. Por quê? Porque preocupações alteram a produção de um hormônio chamado melatonina, que é o responsável pela função reparadora do sono. E esse exercício feito à noite, qual foi o melhor momento do seu dia, melhora a produção da melatonina. Isso é mensurável por exame de sangue. Melatonina você pode comprar em farmácia. Ele é manipulado. Em 2021, né, ali no auge da pandemia, foi o 3º ou o 5º remédio mais vendido no Brasil, inclusive por conta, né, dos problemas de sono que a preocupação da pandemia estava causando. Né? Esse exercício tem o poder de produzir mais melatonina do que aquele que o corpo é capaz de absorver quando você toma uma medicação. Que bacana, então ele é um exercício profundo mesmo, né? E que nos leva, num terceiro momento, a essa percepção de que, puxa, eu sou capaz de encaminhar a minha vida no sentido daquilo que eu acredito. Né? A autoliderança, ela brota a partir da construção de um exercício simples, né? Feito repetidamente e que vai ajudar a encaminhar a construção também daquilo que nós merecemos, uma vida mais feliz na prática. Que legal, Gustavo. Dá para ser feliz sim, hein, gente? Tá? O Gustavo explicando tudo pra gente. Pra gente fechar, queria que você deixasse suas redes sociais, Gustavo, o pessoal acompanha de perto o seu trabalho, a sua agenda também, né? Quiser falar também sobre o congresso desse ano que vai rolar, mais no fim do ano, já deixa na nossa agenda aqui. Excelente. Então, no Instagram, Gustavo_Arnes, eu estou sempre postando sobre esse conteúdo, vai ser uma alegria a gente poder interagir mais por lá. Né? www.congressodefelicidade.com.br. Posso até deixar um cupom especial para a turma aí? Pô, legal. Olha aí, então, fechado. Vou deixar o link então na descrição do vídeo. Quem está nos acompanhando pode usar lá a palavra congresso, né? Como código no campo cupom de desconto. Digita lá congresso, você vai ter 10% de desconto especial aí para os nossos ouvintes. E dia 18 e 19 de novembro lá em Curitiba, estamos contando aí com... Monja Coen, estamos contando com o professor Cortella. Que legal. Estão vindo aí alguns palestrantes internacionais, Amit Goswami da física quântica, o Luiz Galhardo, que faz um movimento interessante em políticas públicas aí pelo mundo. Ele é um espanhol. Nós vamos ter um quadro inteiro de felicidade no trabalho, enfim. A gente busca aí trazer o tema da felicidade a partir da ciência, mas também da filosofia, da arte, da espiritualidade, para o público ter uma reflexão, para o público ter uma experiência. E vai ser uma alegria poder encontrar
aqueles que puderem estar lá presentes. Bacana, Gustavo. Muito obrigado por sua presença aqui, né? Sua agenda eu sei que é super ocupada, passando aqui para o São Paulo, fez questão de estar com a gente, então a gente é muito honrado por isso, muito obrigado. E que você continue com toda essa energia, Brasil afora, levando felicidade para as pessoas. Uma alegria, eu agradeço o convite, uma honra estar aqui, desejando sucesso pro canal também, vida longa aí com esses conteúdos tão interessantes pro nosso bem-estar intelectual, mental e assim sucessivamente. Show, tamo junto, conta com a gente sempre. Valeu, gente. Valeu, pessoal, e obrigado a você que acompanhou mais um episódio aqui do podcast Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não o fez, acione o sininho, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão, alguma pergunta aí que ficou pro Gustavo, manda pra gente que depois a gente faz questão de repassar pra ele e pra fazer esse contato aí pra mais criar esses elos de felicidade aí que eu sei que vão ser muito importantes pra gente. Eu sou Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo, até lá.